Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Thalita Cristina, eu tenho 31 anos. Atualmente, eu moro nos Países Baixos, em Den Haag, e eu estou aqui para falar para vocês como que a educação realmente transformou a minha vida. Momento Steve Jobs, Connecting the Dots, olhando para o passado e vendo que tudo, realmente tinha que acontecer da forma que aconteceu. E quando eu penso assim no todo, eu vejo que a educação realmente mudou o rumo da minha vida. Hoje eu curso o meu mestrado na Universidade de Rotterdam, na Erasmus. Eu tenho a minha empresa, que é uma agência, o quê? Uma agência educacional, que eu abri recentemente. E eu quero contar um pouco dessa minha trajetória, para vocês verem como as coisas realmente fazem sentido. Voltando, indo para, sei lá, uns 20, 25, 27 anos atrás, quando eu era apenas uma criança, a minha mãe, ela me colocou numa escola particular. E eu morava no subúrbio, morava ali no Alfredo Freire, em Uberaba. O pessoal até brincava, nem Uberaba, nem Uberlândia. E eu morava ali, morava com a minha avó, tudo muito simples e tudo. E a minha avó sempre acreditou em educação também, e assim minha mãe, e assim todo mundo lá em casa. E aí minha mãe me colocou numa escola particular. E aí eu saía, né, dos subúrbios, ia para essa escola particular, há 27 anos atrás. E lá eu encontrava o Franklin, a Bárbara, a Isabela Colica, a Isabela Teles, a Bruna, a Anne, o Matheus. Encontrava com essas pessoas que naquela época já moravam em mansões, com piscina, moravam muito bem, viajavam de avião, falavam de Nova York, Kipling, assim, um mundo completamente diferente da minha realidade lá no Preto Freire, jogando pedra no pé de manga, para poder comer a manga, batendo no portão dos outros, sair correndo, arrumando confusões no com a Daiane, e que olha, eu tive infância e a minha infância foi maravilhosa no Alfredo Freire, correndo, arrumando problema, arrumando confusão, brincando e tudo mais. Tenho ótimas lembranças, mas também tinha, né, esse contraste com esse outro mundo que eu gostava bastante e dentro de mim ficava aquela coisa assim, por que que eu não tenho isso? Anyways, aí eu, né, tinha contato com essas pessoas e tudo, e na minha adolescência eu queria Kipling, eu queria viajar o mundo, eu queria fazer intercâmbio no Canadá, eu queria conhecer o mundo, e eu tinha isso, e tipo assim, todo mundo que me escutava, atenção, todo mundo que escutava achava que eu era louca, pirada, de onde que essa menina, tipo, tirou essas coisas. E eu acredito que seja um pouco, assim, da minha natureza, porque minha prima e meu primo, eles também estudaram nessa escola e não tinham esses desejos malucos e loucos que eu sempre, né, que as pessoas dizem que eram loucos. Eles nunca tiveram isso, mas eu acredito que seja realmente, né, da minha natureza. Aí depois eu mudei para Brasília, conheci o Gabriel, que também adorava aquelas coisas boas. Nós éramos assim tão pirados que eu e o Gabriel, com sei lá, com R$ 5 na conta, nós entrávamos em contato com a corretora para poder comprar uma ponta de picolé de, sei lá, 10 milhões no Lago Sul, porque nós nos achamos a cara do Lago Sul em Brasília. Isso já não estava morando lá em Uberaba, já tinha ido morar com a minha mãe em Brasília. Enfim, ideias malucas, tudo isso na nossa cabeça e tudo mais. Aí, o que aconteceu? Minha mãe sempre, né, investindo em escolas particulares e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eu estudava a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. E as Testemunhas de Jeová, das pessoas que iam lá na minha casa, se casou e me convidou. E aí, né, eu preparei uma mala com roupas, uma mala com sapatos para 4 dias, e lá fui eu com um monte de coisa, fiz compras e tudo mais para poder ir nesse casamento. E tipo, a minha mãe que dava todo o suporte. Dava todo o suporte. Minha mãe embarcava com tudo nas minhas loucuras. E aí, quando eu cheguei lá, a minha mala desapareceu. Quando eu cheguei em Salvador pro casamento, a minha mala não chegou. E no aeroporto, nesse mesmo voo, tinha uma moça que hoje é minha amiga, e ela perdeu a mala dela também, mas nessa época eu não a conhecia.
ela também perdeu a mala dela, desapareceu. E eu entrei, eu falei assim, me dá seu número pra gente, né? Vamos sofrer juntas, né? Já que o negócio, você perdeu sua mala, eu também, eu tô aqui sem nem até uma calcinha, tô aqui sem nada. Então, vamos sofrer juntas. E aí, long story short, só para poder resumir, nunca encontramos essa mala, tive que entrar com um processo contra a companhia aérea, sempre em contato com essa moça que hoje é minha amiga. E essa minha amiga, ela viajava muito, viajava o mundo, e ela foi para o Canadá, e nós sempre conversando e tudo. Eu entrei com um processo, corri atrás, contratei um advogado, e eu acho que uns 6 meses depois eu recebi a indenização. E eu fiquei assim pensando, como que eu vou usar esse dinheiro de uma forma inteligente? Porque eu tinha aquelas coisas, aquelas roupas, o ladrão veio, levou tudo. Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero, né, aplicar esse dinheiro de uma forma diferente. E aí, eu resolvi fazer um intercâmbio, realizar meu sonho de ir para o Canadá, de estudar. E foi isso que eu fiz. Eu fui na Experimento, dei entrada. Eu já sabia de tudo, porque eu e Gabriel, nós sempre pesquisávamos. Era mansão no Lago Sul, era intercâmbio, viagem de primeira classe, Chanel, Louis Vuitton, sempre. A gente sabia de tudo, 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 tudo. Tudo que tem de bom nesse planeta, nós dois já conhecíamos e só não entendíamos como é que isso não estava na nossa frente, com nosso esforço zero e trabalho nenhum para conquistar tudo isso. Então, fui, paguei a entrada e dividi o restante e dei o restante das parcelas para minha mãe pagar. Claro, e minha mãe, muito maravilhosa, muito querida. A minha mãe, assim, ai meu Deus, minha mãe sempre. Minha mãe é muito maravilhosa. Ela sempre embarcou nas minhas coisas, sempre fazendo, como minha avó dizia, das tripas do coração. Já viu que eu sou emotiva. Ok. Aí minha mãe fez tudo. Tudo. Eu dei eu tive aquela iniciativa, mas tudo só aconteceu porque eu tenho uma mãe que se chama Maria Ângela. Ok. Aí fui pro Canadá, fui para Toronto, eu dei muita sorte com a minha host family. Eu realmente amava a minha host family. E eu comecei a aprender inglês, eu vi pessoas do mundo inteiro, eu vi um mundo completamente diferente. E eu achei aquilo incrível, achei aquilo sensacional, e aquela vida, e o frio, e tudo que eu experimentei naquela viagem foi, assim, sensacional. Então, assim, aquilo ali já me deu, tipo, uma ideia do que eu queria pra minha vida. Aí depois o intercâmbio acabou, voltei, né, pro Brasil, e porque queria sair dali, queria conhecer o mundo e tudo mais. E depois disso, depois dessa viagem, o meu próximo destino foi a Turquia. Aconteceram muitas coisas na Turquia, e na Turquia eu consegui um trabalho, porque foi na época da novela, de Salve Jorge e tudo mais. Tinha muitos turistas na região da Capadócia, muitos brasileiros indo para lá. E os turcos queriam, né, que os brasileiros negociassem com brasileiros, e eu trabalhei nessa joalheria. E ali eu pude melhorar o meu inglês, pude, né, aprender. Eu lembro que eu tinha aulas de inglês em uma caverna, né? Olha que experiência. E aí, depois de alguns anos fora, né, eu sempre fazia cursos, sempre para poder melhorar o inglês e tudo mais. E depois de anos, né, fora, eu tinha voltado para o Brasil, estava trabalhando em uma agência de intercâmbio, e eu não estava satisfeita, né? E eu saí desse emprego. Quando eu saí desse emprego, eu tive tempo para poder ficar, né, conversando com um amigo meu. E esse meu amigo descobriu que as universidades no leste europeu, elas eram mais baratas. Porque, tipo, se você for olhar as universidades, as faculdades no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, tipo, aqui nos Países Baixos, na França, na Inglaterra, para tem o preço para quem faz parte da União Europeia e para quem é de fora. Então, assim, é 2.000 para quem faz parte, 20 mil euros
para quem não é. Então, tipo assim, um valor absurdo. E nós descobrimos que o leste europeu tinha um preço mais acessível. Nós descobrimos que o leste europeu tinha um preço mais acessível. E lá vamos nós investigar e tudo mais. E aí eu, né, me candidatei à vaga, passei por todo um processo e comecei a fazer relações internacionais na Universidade de Pécs, na Hungria. Quando eu fui fazer essa faculdade, eu posso fazer um vídeo aqui contando tudo pra vocês. Tipo, tive que abrir mão de várias coisas. De novo, minha mãe me ajudando. Eu tinha minhas economias também do tempo que eu estava trabalhando, mas só foi possível novamente por conta da minha mãe. Porque na época não tinha bolsas para o curso de Relações Internacionais. Hoje em dia já tem. Então foi tudo pago. Mas só para vocês terem tipo uma ideia, quando eu fui fazer a faculdade, eu pagava 1.850 por semestre. Então, não dava nem 4.000 por ano. Mas se fosse para poder fazer aqui, seria uns 20. E sem falar todo o dinheiro que tem que comprovar e etc. Então, eu fui estudar na Hungria, que foi assim, foi uma das melhores decisões, um dos melhores momentos da minha vida. Foi assim, simplesmente incrível, maravilhoso. Estudei lá por 3 anos e meio, concluí a minha faculdade e sim, muitas coisas aconteceram. Quando eu fui estudar na Hungria, eu consegui 3 bolsas de estudos. Eu fui para Polônia, eu estudei em 2 faculdades na Polônia. Eu fiz estágio aqui nos Países Baixos. Eu fui para Portugal. Em Portugal, eu trabalhei como professora. Eu também participei do Modelo das Nações, Model United Nations em Portugal, mas dessa vez trabalhando para que, né, a conferência, né, acontecesse. Eu viajei para o Japão, eu participei de projetos, eu fui pela primeira vez para o Quênia em um projeto para poder construir uma escola de ensino médio para crianças do lixão, que viviam no lixão, que vivem, né, até hoje no lixão. Aconteceram tantas coisas na minha vida, as oportunidades de emprego, os países que eu conheci, os projetos que eu participei, entrar na faculdade agora para poder fazer o meu mestrado. A Universidade de Rotterdam, a Erasmus, ela é considerada uma das melhores. Então, tudo isso eu só conquistei, né? Através da educação. Você vê como que a educação foi me levando para lugares. Assim, eu sempre sonhei muito, assim, eu sonhava com muitas coisas, mas a vida ainda conseguiu me surpreender, porque eu fiz coisas que estavam fora, né, dos meus sonhos, do que eu esperava e tudo mais. Então, vale muito a pena investir em educação. Não dá para se dizer que tá garantido. Você investe e você... Não. Mas que você aumenta muito as suas chances se você investir e que isso aumenta muito as suas chances de chegar onde você deseja, isso daí é real. Claro que tem outros fatores também que eu fui aprendendo e que continuo tentando ali, me forçando assim, né, para poder colocar em prática, como a disciplina, para que você consiga, né, alcançar o que você deseja, mas a educação é o que realmente é o que... A educação é o que sempre me salva. O que salva é Deus, a minha fé, a educação e minha natureza. Esse sentimento que eu tenho aqui de que eu posso, que eu vou conseguir chegar lá, mesmo quando eu já não tô mais acreditando. Então, assim, mesmo quando eu não tinha muito dinheiro, assim, pra nada, que dependia da minha mãe e tudo mais, eu lembro que eu já fui e tirei o passaporte. Que eu queria viajar. Quem quer sair do Brasil precisa de um passaporte. Um passaporte é 200 e pouco. Na época, com certeza, foi mais barato. E aí foram acontecendo coisas e eu fui, né, investindo nesse sonho. E fui investindo em educação.
Claro que tem várias pessoas que contribuíram para isso, eu posso ir falando aqui para vocês, mas eu queria fazer um vídeo, né, falando um pouco como a educação, né, me tirou lá do Alfredo Freire e me levou a conhecer mais de, acho que eu conhecia 33 ou 34 países. Então, quando eu resolvi abrir a Life Change Information, que é uma agência educacional, é para realmente transformar vidas através da educação. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um like, se inscreve aqui no canal, porque eu quero compartilhar mais coisas com vocês. E por hoje é isso. Então, muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.